bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, alunos e alunas do nosso curso Mater Dei. Nós agora vamos realizar esse terceiro vídeo, essa terceira aula do segundo módulo, cujo tema de todo o segundo módulo é sobre os sacramentos. Nós vimos nos dois primeiros vídeos deste segundo módulo a introdução geral dos sacramentos, o que seja o sacramento ou sejam os sacramentos. Agora, nesse vídeo, nós vamos começar hoje, nós vamos propriamente aprofundar e estudar o assunto sobre a graça. A questão da graça é importantíssima para que nós possamos entender os sacramentos, a graça sacramental de cada sacramento. Isso é muito importante. Então, essa aula vai exigir de você muita atenção. Eu vou tentar ser o máximo didático possível, porque de fato o assunto é um tanto complicado, porque tem conceitos filosóficos que talvez vocês careçam, mas não se preocupem, porque eu vou me esforçar e vocês vão entender direitinho. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, escrevam, mande um e-mail para mim, cursommaterdei@com.br, que eu vou responder a dúvida sobre esta matéria. Não se preocupem. E além do mais, no final desse módulo, após as 8 aulas, os 8 vídeos, vocês vão receber a apostila. E a apostila vai estar tudo isso. Vai ser uma apostila até muito grossinha. Vocês vão gostar muito porque o assunto é muito bonito e é interessante. E essa aula vai ser para isso. E para tanto, vamos pedir a Deus a luz espiritual, a luz celestial, para que Ele nos ilumine, nos dê o dom da ciência, o dom do entendimento desse curso, principalmente dessa aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, crescermos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos, nesse terceiro vídeo, segundo módulo, o tema é sobre a graça, que é um tratado especial dos sacramentos. Para nós podermos entender os sacramentos, é necessária essa matéria, e o aprofundamento dela. Então vamos lá. Primeira coisa, a graça. Qual é a etimologia, qual a origem desta palavra? De onde ela vem? A palavra graça é uma palavra que vem do grego, charisma. Essa palavra, traduzida literalmente, charisma, quer dizer carisma. No latim, traduzido foi gratia. Quando traduziram do grego para o latim, charisma, que seria o carisma, traduzido literalmente, deu gratia. Em português, na língua vernácula, deu graça. Em português, esta palavra graça, ela tem vários entendimentos, vários significados. Ela tem uma ampla gama de significações. Pode ser a qualidade de uma pessoa, fulano é dotado de certa graça, de certo carisma, a gente usa muito essa expressão. Uma atitude afetiva também, fulano caiu nas graças de Beltrano, agradando. De agradecimento, nós temos que, preito de ação de graças, dar graças, agradecimento. Agora, tem um sentido, graça, um sentido não aquilo que é absolutamente devido, mas sim gratuito, o que é fruto da liberalidade do amor. Por exemplo, eu posso, dentro de um ato de amor, de amizade, de simpatia com uma pessoa, eu, com toda a minha liberalidade, com toda a minha gratuidade, lhe presentear com uma caneta. É uma coisa de graça, é uma coisa gratuita. Ajudar os pobres, eu não vou ajudar os pobres vendendo os bens para os pobres, eu vou doar, eu vou dar gratuitamente, de graça. Então é nesse sentido que a palavra graça para nós importa nesse estudo. Agora, qual o conceito teológico de graça?
o que na teologia significa a palavra graça. Esta palavra refere-se à graça, o quê? Sobrenatural. A palavra graça, ela sempre tem, na teologia, um sentido sobrenatural. Nós vamos, daqui a pouquinho, mais adiante, entender o que é natural, sobrenatural e preternatural. Nós vamos nos deter muito nisso aqui. Vai exigir muito da gente o entendimento dessa aula, principalmente desses três termos: natural, sobrenatural e preternatural. Mas vamos iniciar, né, passo a passo para entendermos essa aula de hoje. Então, essa palavra na teologia, ela tem sempre uma conotação, graça, sempre uma conotação sobrenatural. Quer dizer, são os auxílios, ou auxílio sobrenatural, ou seja, que vem de Deus, que tornam possível, né, a graça sobrenatural torna possível ao homem, ao ser humano, o quê? A obtenção do seu fim sobrenatural. Não é do seu fim natural, enquanto homem, mas do seu fim sobrenatural, para o qual Deus o destinou. Deus tem um plano, Ele tem um desígnio, Deus tem uma finalidade ao criar ao homem. E qual é essa finalidade? É que participe da vida de Deus. Ora, participar da vida de Deus não é natural ao homem. Nós só vamos participar da vida de Deus no plano sobrenatural, que está além da nossa condição natural. É isso que nós vamos explicar detalhadamente. Por isso a gente afirma que a graça, né? O que é a graça? A graça é todo dom sobrenatural. É todo ato sobrenatural que Deus oferece a quem é o homem. A graça é sempre um ato dirigido ao homem. Se é de Deus, não é natural a nós, é sobrenatural, porque está além da nossa natureza. Segundo, por pura benevolência gratuita da parte de Deus. É de graça, naquele sentido, né? Gratuidade. Deus não vende, Deus não vai fazer barganha conosco. Você me dá isso, tudo aquilo. Não, é por pura gratuidade, benevolência de Deus. E terceiro, para que nós possamos, nós os homens, possamos alcançar a vida, nosso fim sobrenatural. Porque sem a graça sobrenatural, nós sempre permaneceríamos no nosso plano natural. Mas com o dom da graça sobrenatural, nós podemos, né, ser alçados ao plano sobrenatural e alcançarmos o nosso fim sobrenatural, o destino sobrenatural para o qual Deus nos reservou. Então nós podemos dizer, vamos dissecar, né, cada palavra. É um dom, a graça é um dom. O que é um dom? Por ser um benefício de Deus. É um benefício de Deus dado por nós, é um dom. O que significa a palavra benefício? Benefício é uma palavra de origem latina composta. Benefacere, é o que faz o bem. Então Deus faz o bem a nós, é um benefício dado por Deus, é um dom. É sobrenatural. Por que sobrenatural? Visto que aquilo que comunica é a própria vida de Deus, que está acima da nossa natureza. Então Deus, quando comunica a sua vida, Ele nos comunica a vida sobrenatural, né? A qual é além, é sobrenatural, está acima, além de toda a natureza criada. Está fora do plano da criação, ou seja, está na esfera da eternidade. E a esfera da eternidade é a vida de Deus, portanto é sobrenatural. Para quê? Para atingir o nosso fim sobrenatural, que sai dessa esfera da criação e vai para a esfera da eternidade. Como o homem foi destinado, foi criado para o fim sobrenatural,
para viver a vida com Deus, Deus mesmo provê, Ele providencia um meio proporcionado para que o homem alcance esse objetivo. E qual é o meio que Deus proporciona ao homem para que ele possa sair do plano puramente da criação e ser alçado à esfera da graça sobrenatural? É a graça, né? Agora, nós vamos fazer agora um estudo sério, nesse momento, e profundo, que vai exigir de você, meu aluno, minha aluna, uma atenção muito grande. Eu estou fazendo esse alerta aqui nesse momento. Então nós vamos fazer agora uma diferença, nós vamos ensinar, vamos mostrar a você a diferença entre natural, sobrenatural e préternatural. O que é natural e o que é ordem natural. O que é sobrenatural e a ordem sobrenatural. Préternatural e a ordem préternatural. Ou seja, natural, sobrenatural e préternatural. Vocês vão ter que aprender agora para distinguir uma coisa da outra. Distinguindo isso, aprendendo essa distinção dessas três, três doutrinas, o que é natural, o que é sobrenatural e o que é préternatural, entendendo direitinho isso, você vai entender melhor os sacramentos. Eu peguei um texto aqui, é o melhor texto que eu encontrei, não existe outro. Se alguém tiver, por favor, me mande, porque de todos os textos que eu estudo, que eu pesquiso, o melhor texto tirei do Dom Estevão Bittencourt. Foi meu professor de teologia, de Sagrada Escritura. Trabalhei com ele na Mater Ecclesiae no Rio, fui professor do curso Mater Ecclesiae no Botafogo, né, na Rua São Clemente, e Dom Estevão, tive o privilégio e a alegria de tê-lo até como diretor espiritual, né. E Dom Estevão, ele no seu ensinamento, como um grande mestre que foi, ele fez esse texto que eu vou lê-lo na sua substância para que vocês possam entender a diferença entre natural, sobrenatural e préternatural. Então, primeiro passo. Para nós entendermos o que seja natural, nós temos que entender antes o que seja a palavra ou o conceito de natureza. O que é natureza? A gente fala assim, a natureza, né, é tão bonita, a natureza... A gente fala natureza no sentido geral e no sentido assim, muito prosaico, muito trivial, muito vulgar. Natureza. Tudo é natureza, mas aqui no sentido filosófico e teológico, principalmente, nós temos que abstrair um pouco dessa questão trivial de natureza que nós temos, né? As montanhas, a natureza é linda, né? Não é nesse sentido aí. Atinge também isso, mas vamos abstrair um pouco essa concepção e vamos adentrar ao seu conceito filosófico e teológico da palavra natureza. Entendendo o que seja natureza, nós vamos entender o que é natural, o que é sobrenatural e o que é préternatural. Então, o que significa a palavra natureza? A palavra natureza, ela vem do radical latino gna, G-N-A, gna. Daí a palavra gnatura, natura, que significa gerar. A palavra natureza vem do radical latino gna, que significa gerar. Daí a palavra gnascere, nascer, ou seja, tudo que é gerado nasce naquele momento, né? Daí que é natura, natureza, né? Natura, natureza. Já por sua própria etimologia, ou seja, pelo próprio significado da palavra, para falarmos em termos muito simples, natureza significa aquilo que faz alguma coisa ser o que ela é. Natureza é tudo aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Então, a natureza da pedra, uma pedra, a natureza dela sempre vai fazer com que ela seja pedra. A natureza da água vai sempre fazer com que ela seja sempre água e não pedra. Porque a natureza da água é uma coisa, única e exclusivamente da natureza dela.
da pedra, a natureza dela só vai sempre determiná-la como pedra. Então a natureza é aquilo que faz a coisa ser o que ela realmente é, né? E daí nós vamos entender a natureza humana. É aquilo que faz sempre o homem ser o que ele é. Ele não é anjo, né? Nem é Deus. O homem é sempre homem em virtude da sua própria natureza, né? Então, acho que ficou clara a questão. O que é natureza? É aquilo que faz uma coisa ser o que ela realmente é, e sempre vai ser aquilo. É a natureza daquilo, né? Que dá a sua própria essência. Na linguagem precisa da teologia e da filosofia, por natureza de um ser, de um ente, né? Pela natureza de um ser, se entende o quê? A essência específica de ser ou a sua estrutura ontológica. Então, o que é, do ponto de vista filosófico-teológico, a natureza? A natureza é a essência específica desse ser ou a sua natureza ontológica. Eu vou traduzir isso em português. Ou seja, a essência específica é aquilo, né, a sua própria essência, a sua própria substância específica. Só ela é especificada pela sua própria natureza, como falei. A água, a natureza da água, ela só vai especificar o que é água. Ela só vai o quê? Determinar a sua própria natureza. Ela não pode especificar a pedra, porque pedra já tem a sua própria natureza, que tem a sua própria essência, que a especifica como pedra, né? E também especifica a sua estrutura ontológica. Ontos, em grego, significa ser. Ontológico é aquilo que é específico do ser. Então, a estrutura do ser. Todo ser, tudo que existe, né, ser, que significa existir, tudo que existe tem a sua própria ontologia, ou seja, tem a sua própria natureza, que é aquilo que é a sua própria essência. Então, o homem tem a sua essência como homem, a pedra tem a sua essência como pedra, a água tem a sua essência como água, o vegetal tem a sua própria essência como vegetal. Os animais irracionais têm as suas próprias naturezas específicas, que determinam a sua própria natureza de cada animal. Galo é galo, boi é boi, elefante é elefante. Por que isso? Porque cada um tem a sua própria natureza, a sua própria essência, que o especifica aquilo que ele é. Isso que é natureza. Então, eu acho que ficou agora mais claro, né? Assim, vejam bem, como há diversos tipos de natureza, como eu acabei de falar, do homem, do animal irracional, da planta, há também diversos tipos de natural, né? Há diversos tipos de natural. Então, por exemplo, para o homem, é natural do homem, da sua própria natureza, o quê? Ter inteligência, ter vontade. Uma pedra não tem inteligência. A água não tem vontade. Por quê? É própria, é natural do homem, em virtude da sua natureza, ele ter esses predicados que são inerentes, são congênitas à sua própria natureza, né? Por exemplo, né, se você está num quarto escuro, você pode enxergar muito bem, ter uma visão perfeita, você não é cego. Dentro de um quarto escuro, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Por quê? Porque para você poder enxergar, você necessita de luz. Então, necessitar da luz para enxergar é inerente aos olhos, à visão. Você pode ter uma excelente visão, mas se não tiver luz para iluminar, você não vai enxergar bem. Então, o que adianta você enxergar bem se você não tem a luz para poder ver as coisas? Por quê? Porque é inerente, da própria natureza dos olhos ter o uso da luz, precisa-se da luz. Aí eu pergunto, nesse mesmo quarto escuro, você é uma pessoa que ouve muito bem, e né, nesse quarto escuro, você para ouvir precisa de luz? Não. Para você ouvir, você precisa de som. O ouvido vai captar o som. Então,
Não é da natureza do ouvido a luz. Pode faltar a luz, mas o ouvido vai cumprir a sua missão. Ele tem a sua própria natureza para o qual ele se destina, que é ouvir. Já a visão, cujo destino, a finalidade dos olhos é enxergar, se ela não tiver a luz, ela não vai ver, não vai enxergar, porque é inerente da natureza dos olhos, da visão, a luz. Não é da natureza da audição a luz, ela não precisa, né? Então, acho que deu para entender. Então, agora, já que nós entendemos o que é natureza e o que é natural, nós agora vamos para entender o que é ordem natural, né? Mas é meio confuso. Não está confuso. Nós estudamos o que é natureza, que é aquilo que especifica aquilo que a coisa é, e somente ela deve ser aquilo. Isso é natureza. Natural é aquilo que está relativa à própria natureza. É natural do homem ser inteligente e racional. Não é natural da pedra ser inteligente ou racional. Entendeu? Isso é natureza, isso é natural. Agora, o que é ordem natural? Ordem natural é a reta disposição necessária para que as criaturas possam conseguir o seu fim último correspondente à sua natureza. Quando nós falamos em ordem natural, nós já estamos falando em criação, né? É claro, quando a gente fala em natureza e em natural, a gente abrange tudo, né? Inclusive da própria natureza de Deus, né? Deus tem a sua própria natureza. Eu não exemplifiquei Deus aqui para facilitar o entendimento, né? Mas Deus também tem a sua própria natureza. A sua natureza é divina. A nossa natureza, por sermos criaturas, nossa natureza, nós somos homens. A pedra, por ser uma criatura, ela foi criada também, a sua natureza é mineral. Certo? Então, Deus também tem a sua natureza. A natureza dele é divina. Agora, o que é ordem natural? A ordem natural é a reta disposição necessária para que as criaturas possam conseguir o seu fim último correspondente à sua natureza. Então, tudo aquilo que a criatura, seja um homem, seja uma pedra, seja um animal racional, seja um vegetal, na ordem natural da sua natureza, ela tem que ter as disposições necessárias para ela atingir o seu fim, determinada pela sua natureza. Então, eu, enquanto homem, enquanto natureza humana, eu tenho disposições, eu tenho qualidades, eu tenho, digamos, prerrogativas e coisas inerentes a mim que estão na minha ordem da natureza, para que eu atinja o fim para o qual eu possa realizar a minha própria natureza, aquilo que me é natural, né? Então, ordem natural digamos assim, é o acervo, é a reta disposição de qualidades necessárias para eu atingir, né, o fim último, o objetivo para o qual eu fui criado. Então, a pedra, ela tem as suas próprias disposições, né, para a qual ela foi criada. Eu não vou usar a pedra para beber, eu não bebo pedra, eu não como pedra, a pedra não é alimento. Ela tem um significado, eu vou usá-la na construção, ou vou usá-la para a arte, esculpir uma pedra, né, ela tem uma finalidade. Então, tudo aquilo tem que estar, né, disposto, relativo à ordem natural da pedra. Da água, a mesma coisa, cada coisa é especificada, né, de acordo com a sua natureza. No caso do homem, por exemplo, da natureza humana, para a ordem natural, para que esse possa chegar à bem-aventurança de que é capaz a sua natureza. Então, eu como homem, né,
Não estou falando em questão de ordem, de batismo, nada disso. Eu, enquanto homem, para eu alcançar a felicidade, né, para ser feliz, eu tenho, né, que lançar mão dessas, digamos, prerrogativas, dessas condições, dessas disposições que são inerentes à minha natureza. E quais são as disposições que eu tenho à minha natureza? Tudo aquilo que corresponde àquilo que eu sou. Inteligência, vontade, sentimentos, né? Tudo aquilo que é inerente ao próprio homem. Eu tenho que dispor tudo isso para chegar à minha felicidade. Isso é na ordem natural, que é próprio da minha natureza. Então, entendido isso, o que é natureza, o que é natural, o que é ordem natural, agora nós vamos entender o que seja ordem sobrenatural. Aí você poderia questionar, mas você vai falar sobre o que é sobrenatural? Não existe uma natureza chamada sobrenatural. O sobrenatural é próprio de Deus. O sobrenatural é próprio, uma qualidade da própria natureza divina. Mas a ordem sobrenatural, nós vamos ver isso aqui agora, nós vamos entender o que é sobrenatural. A ordem sobrenatural, né, diferente da ordem natural. O que é ordem natural? A ordem natural são aquelas disposições necessárias à natureza para que ela possa atingir o seu fim último, o seu objetivo principal último, né, para a qual ela foi destinada. Isso é a ordem natural. E o que é ordem sobrenatural? A ordem sobrenatural, para nós entendermos, nós podemos entendê-lo assim, didaticamente sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é em termos negativos. Por exemplo, o que a ordem sobrenatural ela não é? Por exemplo, a ordem sobrenatural é aquilo que não pertence à integridade da natureza, de uma determinada natureza. E, em termos positivos, é aquilo que está acima das exigências de uma determinada natureza. Então, a ordem sobrenatural, ela não é devida, ela não faz parte de uma determinada natureza. Ela vive numa outra, ela pertence a uma outra dimensão, uma outra ordem, que é a ordem sobrenatural. Ela não é devida a uma determinada natureza. Por exemplo, eu sou homem, eu não sou pássaro, o homem não voa. Não é da natureza do homem voar de per si. É claro, se eu pego um avião, um helicóptero, uma asa delta, um paraglider, eu vou sair voando, né? Ele lança lá do morro, sai voando pelo espaço aí. Mas não é da natureza do homem voar, né? Ninguém, né, sai assim, de repente sai voando por aí. Por quê? Porque o homem não possui asas. É por isso que Deus não dotou o homem. Não faz parte da natureza humana voar. Se ele não voa, ele não tem asas. Se ele tivesse asas, voaria. Então, é da ordem natural do homem não voar, né? Então, a ordem sobrenatural é aquilo que não pertence à integridade da natureza. Agora, se eu sair voando, de repente, sem nenhum aparelho propulsor que me coloque, né, me projete no espaço, né, fora do chão, ou por outro motivo qualquer, mas seja por um motivo que eu não possa entender, aí já é sobrenatural, pode ser uma ação de Deus, né? E em termos positivos, é aquilo que está além da própria natureza determinada, né? Que é um dom gratuito, né? Que sobrevém, acresce à natureza já constituída, né? Então o sobrenatural, ele se divide, né, quanto ao modo e quanto à substância, né? Mas eu não vou me aprofundar nisso porque eu vou explicar para você entender melhor, né? Vou dar exemplos ilustrativos. Por exemplo, a vida, né, um cadáver, veja bem, né, uma pessoa morreu, um animal qualquer morreu, né? Quando a vida é restituída a um cadáver, né? Ou seja, quando é restituída a vida natural aquele cadáver, qual é a ordem natural de um animal? Que ele esteja vivo. Mas quando ele morre e é restituída a vida dele,
a sua vida vegetal e sensitiva, isso vai além da natureza do animal, que o animal morre. Não é da natureza dele voltar à vida por si mesmo. Ele só vai voltar à vida por um ato, por uma ordem sobrenatural. E só quem pode lhe proporcionar a restituição da vida a uma pessoa já morta, um animal já cadáver, já morto, é Deus. Somente Deus pode proporcionar a ordem sobrenatural. Né? A graça santificante, né, é vida essencialmente sobrenatural. A graça, porque ela não é da ordem da nossa natureza, não pertence à nossa natureza, é de Deus, é da natureza de Deus, é de ordem sobrenatural. Né? Nem o anjo, ele tem a graça santificante na sua própria natureza. Nós sabemos que a natureza angélica é espiritual, é por espírito. A natureza humana é alma, o espírito e corpo. Nós temos dois elementos, o corpo e a alma, material e espiritual. O anjo não, o anjo só tem o elemento espiritual, na sua própria natureza. Agora, tanto o homem como o anjo participam da vida divina por uma graça sobrenatural, que é a graça santificante. Né? Ou seja, a graça nos dispõe, né, dispõe as criaturas, tanto o homem quanto os anjos, a ver o Criador face a face. Né? Então, o que é ordem sobrenatural? Só para nós entendermos. Sobrenatural vem a ser a reta disposição necessária para que as criaturas possam conseguir o seu fim último, o quê? Sobrenatural. Não natural, mas sobrenatural. Simplesmente dito. Ou também para que o homem possa chegar à visão de Deus face a face. Então, tudo o que está relativo a Deus, ou seja, tudo aquilo que nos ajude ao nosso fim último sobrenatural, que é viver com Deus, ver Deus face a face, tudo que está relacionado a Deus, a visão de Deus, a salvação, se chama ordem sobrenatural. Tudo que está ligado a nós, para a nossa alimentação, para a nossa saúde, é de ordem natural. Tudo que está ligado à nossa salvação eterna é de ordem sobrenatural, porque está relacionado diretamente a Deus. Tornam-se oportunas agora algumas observações em torno de quanto acaba de ser exposto. Vamos lá. O sobrenatural, ele não se opõe ao natural. Ele não destrói. Muito pelo contrário, supõe a natureza. Para que nós possamos alcançar a vida divina, ou seja, né, a esfera sobrenatural, supõe a nossa natureza, a nossa ordem natural, a nossa natureza. A graça supõe a natureza. Por quê? Porque ela acresce, ela acrescenta, ela fortalece, ela eleva a natureza, né, do homem. Ela não destrói, apenas, né, dá um outro sentido. Né? Ao contrário, o sobrenatural supõe a natureza e tende a aperfeiçoar sempre. Né? O sobrenatural, simplesmente dito, excede as exigências de toda e qualquer criatura. É claro, né? Eu não tenho condições, pela minha natureza, de ver a Deus face a face. Eu não tenho. Mas, por uma gratuidade, por uma graça sobrenatural, eu tenho condição de ver a Deus face a face. Pela minha natureza, não. Pela ordem natural humana, não tenho. Mas pela ordem sobrenatural, na ordem sobrenatural, através da graça, que é sobrenatural, eu terei condição de ver a Deus face a face. Né? Agora, nós vimos o que é natureza, vimos o que é natural, nós vimos o que é ordem natural, ordem sobrenatural. Agora, o que é ordem preternatural? O que significa ordem preternatural? Né? O preternatural vem a ser uma modalidade, um modo
do sobrenatural. Como assim? É aquilo que aperfeiçoa determinada natureza, excede as exigências da natureza, sem, porém, elevá-la acima de si mesmos. O preternatural, o que é então? É um dom que liberta a natureza dos defeitos que lhe são congênitos, que lhe são inerentes, e possibilita a natureza ser mais fácil o alcance de alcançar o seu fim próprio. Então ela não é uma modalidade da graça sobrenatural, mas ela não a eleva na ordem sobrenatural, apenas aperfeiçoa os defeitos, aperfeiçoa a natureza, tirando-lhes os defeitos da ordem natural. Né? Por exemplo, o préter, a palavra préter denota que está além, préter quer dizer além, denota que está além das exigências da nossa natureza. Está além, né, daquilo que a nossa natureza determina e exige de nós. Mas permanece, porém, na linha da mesma natureza. Não passa para o plano superior, que é o sobrenatural. Né? Por exemplo, o homem, como vivente racional, né, o homem como ser racional, adquire o quê? O conhecimento através do raciocínio. O raciocínio nosso é lento. Né? Os nossos conhecimentos vêm através dos sentidos, que são e que informam a nossa razão, informam a nossa mente, que vai elaborar o conhecimento, uma determinada verdade. Como isso se procede? Através da razão, ou seja, do raciocínio. Ratio, razão, raciocínio. Né? O conhecimento, para você chegar a uma determinada verdade, se processa na nossa mente, na nossa alma, através da razão, que é o raciocínio. Isso é lento, né? Demora. Agora, o preternatural é uma graça de Deus que infunde o conhecimento sem necessidade do raciocínio. Os anjos, por exemplo, os anjos têm o conhecimento não através da razão, que é própria do homem. Os anjos, nós vamos estudar em angelologia, que os anjos têm um conhecimento através do que nós chamamos de intuição, que é a ciência infusa, conhecimento infuso. Deus infunde, né, na alma, no espírito do anjo, na mente do anjo, né? A ciência, ele não raciocina, ele não usa a razão, que é própria do homem. O conhecimento dele é por intuição. Mas nosso conhecimento é adquirido através dos sentidos e elaborado na nossa mente, na nossa alma, através do raciocínio. Agora, Deus pode nos dar o conhecimento sem necessidade de passar pelos sentidos nem do raciocínio. É o que nós chamamos de ciência infusa. Ele pode infundir já na nossa mente. Isso aí se chama preternatural. Não nos eleva ao plano sobrenatural, apenas aperfeiçoa a nossa natureza. Então, essa é a diferença, né? O que seja preternatural. Né? Então, convém notar que sobrenatural e preternatural não são sinônimos de espiritual. Espiritual é uma coisa referente ao espírito. Né? Espiritual quer dizer referência ao espírito. Agora, tanto o espírito humano, que é a alma, tanto o espírito do anjo, que é um espírito angelical, ele tem a sua própria natureza. Né? Cada um está inserido na sua própria natureza. A alma humana está inserida na natureza humana. O espírito do anjo, o espírito angelical, ele tem a sua própria natureza angélica. Né? Agora, ambos, tanto o anjo, espírito, o homem, matéria e alma, eles podem ser elevados à esfera sobrenatural. Né? Ou preternatural. O homem, quando recebe uma graça especial que aperfeiçoa a sua natureza, ou o anjo, quando recebe o conhecimento pela ciência infusa. Nós estudamos nos vídeos passados, quando nós morrermos e formos ressuscitar no último dia, no juízo final,
os eleitos, os santos, vão receber aqueles 4, né, dotes no corpo, né, a impassibilidade, a integridade, o brilho e a imortalidade. Esses 4 dotes que vamos receber para o corpo glorioso são dons préternaturais. São dons préternaturais que nos vão possibilitar a convivência, né, com Deus, né, a visão de Deus face a face, que é sobrenatural. Vão aperfeiçoar, dar disposição, né, a condições do corpo poder presenciar Deus, né, estar na presença de Deus. Né? Isso aí é bom a gente colocar sempre isso na mente. Né? E assim nós entendemos então o que é natural, o que é sobrenatural e o que é preternatural. Então, retomando agora o nosso estudo da graça. A graça, vejam bem, é um dom que é sobrenatural. Ele não é preternatural e nem é natural da própria natureza humana. Ele excede, ele é acrescido, ele está além da nossa natureza. Por quê? Porque é de Deus, é da natureza de Deus, é a participação da vida de Deus. É um dom sobrenatural de Deus para quem? Para a nossa alma, para nós. Que nos faz o quê? Santos, filhos adotivos de Deus, herdeiros do céu. Uma boa definição de graça é a vida divina em nós. O que é a graça de Deus? É a vida divina em nós. Né? Nós estamos participando da vida divina. Isso vai além da nossa natureza humana. É dom gratuito, é sobrenatural. A palavra graça serve para definirmos os dons que estão acima da nossa natureza. E por isso dizemos que não são que são dons sobrenaturais. Se estão acima da nossa natureza, são sobrenaturais. É um dom interior que o Pai nos concede. Para quê? Para a nossa salvação. É Deus que nos dá para quê? Para nós nos salvarmos. Através de quem? Dos méritos de Jesus. Ali na sua morte na cruz. Né? Jesus adquiriu os méritos da nossa salvação na morte de cruz. Por quê? Por nosso amor. Sem merecimento algum da nossa parte. É gratuito, por isso que é dom. Nós não merecemos nada. Né? Foi puro ato de amor de Deus. Né? Então podemos perguntar, por que Deus nos dá a sua graça mesmo sem mérito da nossa parte? Por que Ele faz isso? Se nós não temos mérito nenhum. Né? Isso porque o pecado original, que nós já estudamos lá atrás, nos fez perder o que é a graça, que é a vida divina em nós. Nossos primeiros pais tinham aquilo, mas pelo pecado, aquele momento probatório, que eles optaram errado, por influência do demônio, na pessoa da serpente, né? Perdemos a graça santificante. Né? E com esse pecado, o homem, né, não apenas perdeu a graça, como ainda passou a não merecê-la mais. Além de termos perdido a graça, nós também perdemos o merecimento. Né? E com a sua morte, né, Jesus, porém, assumindo a nossa natureza humana, na encarnação do Verbo, no seio da Virgem, né, na festa que nós festejamos a solenidade da anunciação do Senhor, no momento da fecundação, que o Espírito Santo fecunda Nossa Senhora em seu seio, ele assume a natureza humana. Né? Jesus, assumindo a nossa natureza humana, passou a não merecê-la mais. Jesus, assumindo a nossa natureza humana, Jesus consertou todo o erro cometido. Ele reparou. Né? Quando ele assume a natureza humana, ele consertou o erro, lá de Adão e Eva. Ele veio e restaurou aquilo lá. Né? Ele consertou aquele erro. E com a sua morte na cruz, não só resgata a humanidade decaída pelo pecado, como ainda restitui a graça a todos os homens. Quando quando assume a natureza humana no seio da Virgem, ele conserta aquele erro lá atrás. Ele assume a natureza humana. Só a natureza humana, o homem poderia resolver isso. O homem, Deus, veio resolver isso. Ele destrói aquilo lá, né? Ele conserta e resgata a humanidade toda, decaída por causa daquele pecado dos nossos primeiros pais. Além disso, nos restitui a graça. Né? E
E todos nós nos dá a herança celeste que nós perdemos com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Com isso, através dos méritos de Cristo, por sua morte na cruz, nos tornamos novamente filhos de Deus e herdeiros do céu. Graças à paixão e morte e ressurreição de Cristo. E como se manifesta essa graça? Ela é manifestada onde? Nos sacramentos. Ela nos é manifestada nos sacramentos que recebemos durante a nossa vida. Os sacramentos, eles existem enquanto nós nascemos até a nossa morte. Nós temos que usufruir, usar os sacramentos. Usar e abusar até, né? Quando os recebemos bem, Deus vem fixar morada em nossa alma. Quando nós estamos dispostos interiormente a receber os sacramentos, Deus vem morar em nossas almas, habitando em nós. Nós nos tornamos, né, sacrários de Deus, nós tornamos tabernáculos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo. Assim como o sol comunica vida e calor ao seu redor, a alma cheia da graça de Deus comunica a vida divina ao seu redor. Estamos repletos da graça de Deus. Ela fica tão repleta de Deus, a alma, que resplandece. Há na vida de Santa Catarina de Sena, uma grande santa compadroeira da Europa, um episódio na qual Jesus lhe aparece, mostrando uma alma em estado de graça, e a santa prostrou-se por terra para adorá-la, pensando que era o próprio Deus. Né? Naquele episódio em que Jesus mostra a ela uma alma em estado de graça, na visão que ela teve, a alma resplandecia tanto que ela pensava que era o próprio Deus, ela, né, se fosse prostrar para adorar, pensando que era Deus. A luz e o calor solar não são o sol. Né? A luz e o calor solar não são o sol, mas sim um resultado da presença do sol. É o efeito da presença do sol. Assim também é a alma em estado de graça. A alma em estado de graça, ela não é Deus, mas o resultado da presença de Deus em nós. Né? A graça, nós vamos ver agora no próximo vídeo a seguir, que a graça ela pode ser atual ou habitual, né? Que vai ser o assunto do próximo vídeo agora, né? Que vai concluir esses dois primeiros vídeos sobre a graça, né? Esse terceiro e agora o quarto vídeo sobre o Tratado da Graça. Então, continuemos no próximo vídeo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.